Bora continuar com essa manhã de muito conteúdo, mas eu quero pedir uma coisa para vocês agora. Eu quero saber de onde que vocês estão acompanhando a gente. Tá de casa, tá da empresa? Eu já sei que tem alguns casos que o pessoal reúne o time de RH numa salinha para acompanhar e fazer as anotações. E aproveitar também para pedir para você indicar esse conteúdo também para alguns líderes assistirem. Nosso papel de RH é também formar esses líderes e através de conteúdo que muitas vezes, se você convidar um diretor de operação para ir num evento de RH, será que ele vai? O CEO da sua empresa, será que ele vai? Mas assistir um conteúdo um pouco mais curto, provocativo sobre esse tema, com certeza ele pode assistir. E principalmente quando você convidá-lo, falar que isso é uma pauta de negócio, não uma pauta de RH, ou porque é importante, ou porque todo mundo está fazendo. Vamos parar de falar porque todo mundo está fazendo. E agora a gente vai falar de precisamos crescer. Quem lidera isso? A gente está vivendo um ambiente que pessoas viraram líderes não por necessidade ou por desejo, mas por questões financeiras, e isso está refletindo diretamente na forma com que elas lideram. E também uma geração que está chegando no mercado de trabalho que não quer liderar porque viu a gente surtando. Tá pálpebra batendo lá. E agora, o que eu faço? Para isso, tem dois convidados aqui comigo. Primeiro, presencialmente, está o Pablo, que ele é diretor, cofundador lá da Fluxus, para bater esse papo com a gente. E lá do sul do Brasil, tem a Carol, que é uma das pessoas que faz parte da minha trajetória com o RH. A Carol e a Grow foram meus primeiros clientes, quando eu comecei a trabalhar com o RH Summit. Então, é uma das pessoas que faz parte da história do evento e da história também da minha carreira. Vou chamar a Carol primeiro, que vem de mais de longe o sinal, né? Carol, tudo bem por aí? Olá, bom dia, tudo bem, Léo? Sim, eu fui uma das primeiras a apostar e enxergar o potencial desse cara, muito orgulho disso. Prazer poder estar aqui. Pablo, um prazer ter você aqui com a gente também para bater esse papo, fazer essa troca, né? E falar principalmente dessa dificuldade que a gente tem. Vou começar então com o nosso papo. A gente fala muito, eu vi muito no mercado, faltam profissionais de tecnologia, de dados, de marketing, não sei o quê. E o gap de lideranças? Onde que fica o gap de lideranças? Que você pode ter o produto mais incrível da face da Terra. Você vai precisar de alguém para liderar ele, fora as pessoas que vão precisar operar o bichinho ali. Como que você enxerga hoje o mercado não falando desse gap de lideranças para os negócios? É preocupante, Léo, é preocupante. Opa, vou começar com o Pablo, Carol. Acho que o nome tá parecido, acho que confundiu. Desculpa. Eu acho que é muito preocupante esse cenário, porque, no fim das contas, o próprio dilema do crescimento, de assumir liderança como uma carreira única, né, quando eu cresço tecnicamente e aí por conta disso eu assumo um papel de liderança para ganhar mais, por exemplo, e sem até querer ser um líder, sem se preparar para ser um líder, a gente acaba criando cenários de times que são muito despreparados, né? Primeiro, times que não aprendem, porque quando eu tenho um líder que é meramente técnico, não tem interesse em liderar, ele não vai querer fazer nada diferente do que ele fazia quando ele era o técnico, né? Ele cresceu por conta desses resultados. E aí ele não consegue criar um ambiente realmente para o time aprender e ser produtivo, né? Então um dilema muito grande, isso é uma questão de opinião, assim como muitas das coisas, né? Mas eu acredito muito que muitas vezes um papel de líder, a pessoa não precisa nem saber tecnicamente muito sobre aquele assunto que está liderando um time. Às vezes até saber muito até atrapalha, né? Porque ele vai querer todas as vezes que der um problema descer para operação, e isso tira a oportunidade das pessoas se desenvolverem, das pessoas aprenderem, das pessoas começarem a realmente desenvolver esse processo de liderar. Só que muitas vezes a gente entende que isso é algo automático, que as pessoas vão nascer líder, isso é dom, isso... Não, liderança se aprende, né? Então dentro desse contexto, as empresas não estarem olhando para preparar os times, para formar lideranças ali dentro, é um cenário que eu vejo como muito risco e que é cíclico. Acho que a gente vai ter oportunidade ao longo aí desse tempo de falar sobre isso, mas no cenário de abundância, eu não ligo muito para isso, né? Tá sobrando dinheiro, tá sobrando resultado, então tudo bem, o pessoal tá surtando, vai embora um, entra outro, vai embora um, entra outro. Agora,
A partir do momento que a gente começa a viver um cenário de desaceleração, que eu começo a viver um cenário de escassez, isso passa a ser o foco, né? Eu falo assim, caramba, mas como é que eu mantenho Como é que eu não olhei para isso antes? Como é que eu não olhei para isso antes, né? Então, e como isso é cíclico, né? Infelizmente, a gente passa por isso momentaneamente em alguns momentos, e eu acho que a gente está vivendo a crise de liderança, né? Todo mundo abriu o olho para isso, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou perdendo tanto colaborador? Quem que é o líder que eu não formei aqui dentro que eu preciso passar a dar mais atenção, né? E, Carol, conta pra gente aí, você que tem toda a ciência comportamental por trás para lidar com a liderança, como que você enxerga esse, digamos, descaso ou não dar atenção devida para a formação da próxima geração de líderes que a gente precisa e também para a atual, que ainda tem vários gaps que a gente precisa corrigir. Conta um pouquinho como que você tem visto aí nos clientes da Grow e até mesmo nas pesquisas que vocês fazem. Maravilha. Eu acho interessante trazer um pouquinho de contexto, né, de cenário, sobre algumas hipóteses do porquê que isso vem acontecendo, que é o gap de lideranças, muito mais para a gente refletir juntos, né, e construir juntos. Ele é um tema, uma pauta extremamente necessário, mas é um tema sensível se tratar, porque ele tem muitas variáveis, ele vem sofrendo muitas transformações no mercado. A primeira delas é a grande diferença do líder como autoritário e soberano, aquele do passado, né, versus ter cada vez menos espaço para esse líder. E eu acho importante trazer esse líder que, em princípio, é para ser do passado, do manda quem pode, obedece quem precisa, que, infelizmente, ele não está tão no passado assim quando a gente vai para o cenário prático, né? Eles ainda estão entre nós, eles estão cada vez mais em extinção, porque hoje a missão dos líderes, além da questão do resultado, ela está muito mais pautada no engajamento de pessoas, na retenção, na boa alocação, no desenvolvimento de pessoas do time desse líder também, né? Então, ele tem esse desafio posto para ele, que é o de desenvolvimento, engajamento de pessoas, bem-estar de pessoas, ajudá-las a alcançar resultados, né? Isso é obrigatoriedade cada vez mais desse líder, né? Já está posto e cada vez mais ele precisa aprender sobre isso. Ele precisa ter um processo de aprendizagem sobre isso. No entanto, ainda a gente tem índices de que mais de 80% dos profissionais se demitem do seu líder, não da organização. E isso, obviamente, né, puxando o que tu trouxe, né, sobre a pauta comportamental, as pessoas, obviamente, estão se demitindo do seu líder não é por questões técnicas, é por questões comportamentais. E aí eu trago também para a gente refletir que há um problema estrutural aí, praticamente, porque a gente tem apenas 1% dos currículos das universidades, né, das academias, hoje, contemplam a pauta de competências comportamentais e habilidades socioemocionais. Ou seja, onde esses líderes estão aprendendo isso? Né? Não parece um pouco óbvio que eles cheguem não tão preparados, ou eles estão precisando procurar outros espaços, ou a empresa, obviamente, prover esse ensino e essa educação para eles que se faz extremamente necessária, né? E somado a isso, só mais 2 pontos nessa fala ainda que eu acho interessante de reflexão sobre o contexto mesmo, né? Quais são as inspirações que essa nova geração vem tendo de líderes, né? Quem são esses modelos que estão nas empresas, nas organizações, e por que eles não vêm se identificando com esses modelos, não vêm querendo seguir, pensando no gap, né, de muitos profissionais, essa nova geração que não vem escolhendo esse caminho, para a gente refletir quanto que a gente precisa de lideranças mais inspiradoras, mais preparadas, de fato, para serem modelos de identificação em que eu deseje, que esses jovens desejem seguir, né? Uma outra hipótese também, em linha de reflexão, é a gente estar vivendo dessa nova geração, pensando na pauta, né, da não escolha, de uma crise de responsabilidade, como uma hipótese, né, que a gente possa estar conversando, porque liderar é ter responsabilidades de fato muito grandes. Liderar é a saída de si mesmo para o cuidado com o outro, com os outros, ou com muitos outros, para quem tem times muito grandes. E por que esses jovens não estão querendo essa responsabilidade mais alta, que invariavelmente ela está atrelada a entregar uma realização mais alta também. Em princípio, é para entregar essa realização mais alta também. Mas fica o contraponto do quanto esses jovens não são os filhos de uma geração que assumiu a liderança por questões financeiras, né, que a gente soube que teve muito no passado, ainda acontece, era mais avassalador no passado, mas ainda tem hoje. E esses pais, essas mães, esses cuidadores, esses exemplos tiveram burnout em nome dessa escolha. Então, esse jovem, ele olha para esse cenário e ele diz, eu não quero isso de jeito nenhum para o meu caminho.
Então, a gente precisa encontrar um caminho e mostrar um caminho, construir em primeiro lugar cada vez mais, e mostrar um caminho da liderança com saúde mental e produtividade. E aí eu vou trazer o ponto, beleza. Tem uma galera que não quer ser líder, não recebeu conhecimento para ser líder, e tem aquela galera que tornou-se líder. A primeira liderança é quando você está fazendo a virada de chave. Você está saindo daquele papel operacional para assumir um papel de gestão. Aqui a gente também tem uma falta de cuidado. A gente espera que a pessoa vire a chave assim. Ah, pronto, botou o crachá, alterou a hierarquia e colocou pessoas abaixo. Pronto, agora ele é líder, agora vai. E muitas vezes o RH, nesse momento, a gente acaba não dando suporte e atuando como uma inquisição, digamos assim, com esse líder. Porque ele não faz, porque ele não consegue, porque como se ele tivesse recebido as ferramentas que ele precisa para ser aquele líder de primeira gestão. A primeira liderança é muito difícil. Primeiro, você tem que aprender uma série de novas coisas. Seu mapa mental vai mudar muito, porque a forma que você age é muito diferente do que aquela quando você era operacional. E a gente precisa entender que existe uma curva de liderança, uma curva de aprendizado ali dentro. E aí, Pablo, o que você enxerga assim? Virou líder agora. Ou quando você na sua carreira também, virei líder a primeira vez. E agora? O que eu faço? O que falta e o que a gente precisa fazer? Quais ferramentas eu preciso colocar na caixinha desse líder no primeiro momento? Não, excelente, Léo. Eu acho que o primeiro ponto isso é um quê de pipeline da liderança, né? A gente tá falando da primeira passagem, Deus ali de um líder de si mesmo para o líder de outros, a gente tem esses dilemas em todos, mas a primeira passagem, onde que mora a complexidade da própria pessoa que assumiu a liderança entender, e que eu acho que remete muito à empresa saber apoiar e construir uma estrutura para que isso aconteça. Por que ela é promovida? Muitas vezes não é pela habilidade de ser um líder, né? Muitas vezes não. Precisa nunca de alguém, é, né? vai. Precisa de alguém, até porque ela nunca esteve nesse papel. Como é que eu vou falar que ela é um bom líder? Então, ela é promovida pelos resultados técnicos, porque ela mandou muito bem no trabalho operacional. No primeiro conflito de será que eu não estou indo bem nessa posição, o que automaticamente acontece? Vai fazer o operacional. É uma força que é tensionada, que faz tentar puxar de volta para onde você teve sucesso muito grande. Então, por isso que exige um suporte, um apoio, principalmente do RH, mas de toda a empresa, em aceitar que tem uma curva de aprendizagem e como suportar isso. Eu chamo muitas vezes até da delegação perversa, né? Quando você dá uma atribuição, não dá as ferramentas e espere que a pessoa fique lá se queimando sozinha e vá lá pro fundo do buraco. Mas quando eu estou ali dentro daquela posição, o primeiro passo como estrutural da empresa é aceitar que eu tirei uma pessoa operacional, que eu preciso completar aquele time de certa forma. Quando eu vejo situações, nossa, a gente discute com as empresas inúmeras vezes, assim, não, mas eu não tenho time para executar. Se eu não descer para operacional, quem vai fazer? E aí, é uma via ali também, porque isso tem um quê da própria pessoa querendo ficar no espaço seguro, querendo ficar no espaço conhecido. Então, é muito confortável também, de certa forma, seguir na operação e não delegar. Então, dá para usar isso também como desculpa. Então, não dá para colocar também que o líder assume esse papel, tá totalmente livre de uma culpa de não assumir, sentar de fato na cadeira de liderança. Mas a empresa suportar dizendo assim, não é isso que eu espero de você. Agora você vai ser avaliado pela sua capacidade de engajar o time, cuidar das pessoas. Como é que tá a sua agenda? Vem aqui, deixa eu olhar. Quantas horas você tem livre para fazer gestão de pessoas, para fazer o one-on-one? Você aprendeu a dar feedback, fazer o one-on-one, o mínimo de uma gestão de pessoas? Legal, então quero te acompanhar, vá lá, rode. Agora, se eu abrir sua agenda e só tem coisa operacional, você está imerso em reuniões técnicas, cobrindo inclusive o papel que o seu time deveria estar fazendo, porque você segue fazendo aquilo, porque acima de tudo você gosta e faz bem, ferrou, sabe? Então, cruzar esse primeiro estágio do pipeline da liderança, além da própria preparação, exige um pouco de mudança de mentalidade, de aceitar que você vai deixar de fazer algo que você é muito bom e já é reconhecido, lidar um pouco com esse ego, com o autoconhecimento, para agora é um desafio novo, eu vou ter que me provar de novo num outro tipo de desafio de papel e de expectativas sobre mim, né? E aí, Carol, o que você me diz sobre esse tema? O ego pesa bastante nessa hora da virada de chave, né? Que sou muito bom fazendo aqui,
E muitas vezes tem esse período que eu tenho dificuldade de delegar, porque, cara, eu fazia muito bem, ou às vezes eu quero que a pessoa faça igual ao que eu fazia. Perfeito. E quando você está ensinando outra pessoa para ocupar aquela posição, você dá aquilo que você sabe, mas ela vai executar do jeito dela, não é? Você não é replicável. Você não é uma pessoa replicável. Algumas das suas práticas podem servir para ajudar alguém a executar aquele trabalho, mas não vai ser igual a você. Carol, o que você me diz disso? Qual que é a sua visão sobre esse tema? E eu preciso, enquanto líder, permitir que você seja você e faça do seu jeito, né? Desde que a gente respeite algumas questões de metodologias e de resultado importante que é necessário de se entregar. Então, essa permissão é importante para o líder que forma um líder, em primeiro lugar. E eu estou totalmente alinhada ao que o Pablo trouxe, tá? Estamos muito alinhados. Hoje ainda o que a gente vê é os líderes sendo promovidos pelas suas habilidades técnicas, quando a gente já sabe, na teoria, que isso não basta mais. Mas aqui a gente está num evento do RH se tornar cada vez mais estratégico. Um RH que visa se tornar cada vez mais estratégico é um RH que deve ter feito esse tema de casa de check em termos comportamentais sobre esse profissional em relação ao potencial dele para liderar em primeiro lugar e ao desejo dele para liderar. Eu já fiz inacreditavelmente dentro de empresas processos de assessments em que algumas pessoas estavam sendo cotadas para aquela cadeira e vinha durante o processo de assessment uma pessoa verbalizava que na verdade ela não queria aquela posição. Enfim, então, primeiro lugar que todo líder ele já sobe na cadeira, ele já precisa de um processo de desenvolvimento. Só que, assim, o primeiro passo para o processo de desenvolvimento dar certo é esse líder ter condições e querer, de fato, esse processo de desenvolvimento e essa posição, que requer um querer, porque, como todo desenvolvimento, tem esforço. Então, em primeiro lugar, vamos partir da base de eu ter feito esse check, essa promoção também em termos comportamentais. Parar de promover apenas pelo técnico, mas poder olhar para o comportamental desse indivíduo também. A partir do momento que ele é promovido com comportamental, eu consigo já, nas primeiras semanas dele enquanto liderança, que é uma cadeira extremamente desafiadora, como tu mencionou, Léo, é tu conseguir, apesar de um trabalho bem feito, receber mais críticas do que elogios, né? Fazer gestão, uma administração de nova gestão de tarefas, de processos, de resultados, de pessoas, é muito desafiador. Então, quanto mais eu iniciar nessa cadeira com um PDI bastante focado em relação ao que ainda representa um gap na minha liderança, se ele já foi promovido olhando para isso, ele já, em alguma medida, já tem algumas competências para isso, mas provavelmente, como todos nós, tem gaps para desenvolvimento, e ele já arranca nessa posição sabendo exatamente o que ele precisa desenvolver. E quais são os requisitos, o porquê que para essa área, para essa liderança é importante isso, né, como uma primeira etapa de desenvolvimento. Quando ele tem essa luz, é muito mais fácil para ele. E muitas vezes o que acontece na prática é esse líder é colocado lá naquela posição e a gente vai olhar para isso 6 meses depois, 1 ano depois, quando muito é tarde. Né? E a gente precisa partir rápido para desenvolvimento, para investimento em desenvolvimento, conforme o Pablo trouxe, inclusive depois que esse líder já tem a base técnica para a liderança, que ele já consumiu conteúdos de qualidade para isso. O ideal é que ele vá com um desenvolvimento personalizado e individual. Esse é o mundo ideal. E o porquê? Porque cada líder é único, como bem sabemos, cada time é único, cada desafio é único. Então, toda vez que eu puder investir, né, como lá na ponta, no final da linha, que não é nunca o final, né, é sempre em desenvolvimento, num processo personalizado como continuidade da cadeia, excelente para poder auxiliar esse profissional na aprendizagem de novas condutas que ele precisa aprender nesse papel. E aí, provavelmente, o povo que deve estar me assistindo deve vir aquela pergunta, mas eu não tenho budget para isso. Será que eu não tenho mesmo? Em alguns casos, gente, eu sei que a empresa não é política, não é cultura investir nisso. A gente vai ter que vender essa ideia para nossa gestão, para a alta administração, para a diretoria, para a pessoa que cuida da parte financeira. Você vai ter que vender a ideia. Um dos pontos, vamos crescer ano que vem. Crescimento exige o quê? Novos líderes. Eu preciso ter um pipeline de liderança. E às vezes o investimento, e aí é o ponto que eu vou provocar de novo de um conteúdo que eu já fiz. Não é uma palestra de 1 hora que vai formar a próxima liderança da sua equipe.
Não é um workshop de 3 horas. Não vai ser formado em uma semana. Não vai acontecer em 1 hora e não vai acontecer numa trilha de EAD que a pessoa fica igual o porquinho lá do Toy Story, passando, passando, passando. Você precisa saber mostrar isso para a empresa. Vai demorar tempo, desenvolver líderes vai ser um programa de 1 ano inteiro ou mais tempo, dependendo da complexidade do negócio, mas explicar isso para a diretoria e vender a necessidade disso, será que é mais barato eu investir num programa de liderança para formar líderes que já estejam aderentes à minha cultura, ou eu sair desavorado caçando no mercado, tentando pegar líderes de outras empresas? Você já fez esse cálculo? Trazer uma pessoa de mercado, se você é uma startup, uma PME, muitas vezes o salário não vai bater com aquilo que você tem para pagar. Então, é esse ponto que vender a ideia, Pablo, acho que é o ponto que a gente como RH precisa para conseguir ganhar um pouco de força. E, de novo, isso é uma pauta de negócio. É a sustentabilidade do negócio da pessoa com quem você está falando. Não é pauta só de gerar horas de treinamento ou pessoas treinadas. É a efetividade dessas pessoas se tornarem líderes, né? Não, excelente, Léo. E assim, sobre essa discussão do RH estratégico, que eu acho que a gente concorda, e até muito tema aqui do RH Talks, né? O RH tem que estar numa posição estratégica. Isso é, assim, eu acho que indiscutível hoje. Tem que estar sentado ali ao lado do CFO, tem que estar negociando lado a lado. Não pode correr o risco de uma linha ser analisada meramente como um corte na planilha e pronto, tipo, cortamos treinamento, e aí sistemicamente faz com que a minha entrega para o meu cliente piore, e aí isso gera churn, que gera menos receita, que precisa de mais corte de custos e vira uma bola de neve, né? Uma lei do pensamento sistêmico. Mas quando a gente olha por essa ótica sobre o RH estratégico, e aqui queria até perguntar para a galera que é do RH e que espera aquele momento de estar sentado ali nessa posição. Eu vou participar do planejamento estratégico, eu posso discutir sobre treinamento estar ali dentro ou não. Você tem condições de discutir estrategicamente sobre isso? Enquanto que o RH, Léo, tá se preparando para falar de planilha, para falar de números, para falar de negócios, assim, tá se formando ou tá querendo ficar só do lado mais humano, psicologia. Então, esse é o ponto, assim, a partir do momento que o espaço existe, eu tenho que conseguir ocupar. Tem que conseguir ocupar e mostrar e provar o quanto é muito mais do que vender, sabe? Tipo, é mostrar que aquilo realmente traz mais resultado do que se espera. É trazer essa conta, é saber abrir uma planilha e discutir linha a linha o DRE, né? E não ficar só no tipo, não tenho budget, estão tirando meu budget, né? Então, tipo, a minha provocação que você gosta do Fogo no Parque é assim, vocês estão trabalhando para ser estratégico quando tiver oportunidade, se é que não tem, mas assim, sentei na cadeira, estou ali do lado, a empresa tem essa cultura. E aí? E agora, para fechar disso, Léo, agora consegui o budget. Fui lá, comecei a fazer um trabalho de desenvolvimento de liderança, coloquei 30 pessoas, um auge, um treinamento em company. Nada pode ser mais desperdiçado do que isso, do que eu voltar para casa e o líder ali desses líderes ter um comportamento completamente ao contrário do que eu aprendi dentro daquele treinamento. Tem nada que mate mais esse treinamento e é rasgar dinheiro do que isso. Tem uma pessoa que ganha 3, 4, 5 vezes mais do que eu, que está sendo promovido, está lá em cima dizendo, mas entrega resultado. Só que entrega resultado, dentro do que a Carol falou, no paradigma do quê? Do manda e você obedece, manda e você obedece. Então, assim, se a empresa não realmente mudar uma postura sobre o que é valorizado aqui dentro, eu quero formar lideranças, quero, mas em prol de qual cultura? E eu ter referências que mostrem, a minha é mais árduo para eu ter uma liderança humanizada, só que o resultado é mais longo prazo. Se eu só aqui no chicote estiver dando certo e eu não tirar aquela pessoa de lá de cima e isso ser a referência que as pessoas vão falar, esqueça, treinamento não adianta. Então primeiro a gente tem que preparar e mostrar com exemplos de que é isso que a gente espera mesmo como uma liderança inspiracional. Eu acho que eu nem preciso complementar nada. Eu acho que a Carol já vai concordar com o Pablo, pelo que eu conheço dela, do que ela tem visto também nas formações do trabalho que a Grow tem desenvolvido também dentro das empresas, né, Carol? Perfeito. Não, concordo 100%, adorei a provocação do Pablo e a tua também, e vou complementar dizendo assim, né, o ponto crítico que representa um budget para desenvolvimento, né? O que acontece na prática? A demanda ela é para um ano de desenvolvimento, ou seja, há essa consciência. Só que o orçamento é para um dia. Quer dizer, a conta não fecha, né? Como o Léo falou, não vai ser um dia, não é workshop de 3 horas. Gente,
Isso é como tratar um câncer com aspirina. Não vai resolver, né? Então, o quanto que a gente precisa ter consciência e ajudar os nossos líderes, o nosso CEO, a ter essa consciência, que eu entendo que a gente precisa cada vez mais criar argumentação, essa responsabilidade nossa, enquanto profissionais da área de RH, né, a poder ajudar nessa mensuração de ROI. E no desenvolvimento, a mensuração de ROI no desenvolvimento de liderança, ela ainda é a pergunta de milhões, né? Ela não é tão fácil, porque existe uma série de variáveis envolvidas, incluindo o próprio desejo e condições psíquicas desse indivíduo de aderir a essa transformação, a esse desenvolvimento, enfim. Mas ela é possível. A gente precisa ser incansável na busca de caminhos para que a gente consiga ter a fundamentação desse ROI. Alguns caminhos que a gente possa falar de indicadores concretos, que a gente precisa trabalhar cada vez mais com planilhas e indicadores, como o Pablo estava falando, é a gente poder, daqui a pouco, fazer uma mensuração da mudança de indicadores de clima da equipe, né, daquele líder, do antes e do depois de algum processo de desenvolvimento, levantamento a partir de feedback 360, uma mensuração da mudança de perfil comportamental, apontando para os esforços na direção da competência proposta para desenvolvimento, ou até uma análise da repercussão no engajamento e nos resultados do time desse líder antes e depois dele ser investido para desenvolvimento, enfim, linhas para que cada empresa customize e encontre a sua como mensuração de ROI. Porque, sem dúvidas, é um processo que a gente precisa cuidar, precisa conseguir argumentar, precisa conseguir falar sobre negócio e sobre o retorno do investimento, principalmente. Gente, o nosso tempo está acabando, mas acho que deu uma série de provocações para vocês levarem como lição de casa. E acho que o principal de tudo, 2 pontos só para eu finalizar. Nossos cálculos de RH não são conta de padeiro. Não é 2 mais 2 igual a 4. A gente vai ter que reunir uma infinidade de dados para chegar e ligar lá no resultado do negócio, que é falar dos dinheiros, que é o que a gente precisa falar. E segundo ponto, você vai começar a receber um monte de e-mail sobre tendência de RH agora. Uma delas, eu aposto que vai aparecer desenvolvimento de líderes. Desenvolvimento de líder não é tendência, é necessidade do RH desde que o RH existe. Então, é com isso que a gente tem que mirar. Então, quero agradecer Pablo, Carol, pelo papo, pelas provocações. Se vocês quiserem continuar com eles, já chama lá no LinkedIn, fala, quero saber mais, como é que funciona isso, gestão comportamental, formação de líderes. Super indico essas 2 pessoas para vocês aprenderem mais sobre esse tema. Então, obrigado pela participação, Obrigado, pessoal. E logo, logo a gente volta com mais um conteúdo para falar de gestão da mudança baseado em dados. Já já eu tô de volta.